Oi, gente, tudo bem? Eu achei bem bacana esse conteúdo falando sobre os lugares sombrios aqui em Portugal. Espero que vocês gostem. Eu achei bem curioso, espero que também vocês deem uma força no site oficial, que é o Rastro Sombrio, que realmente para quem gosta desse tipo de curiosidade está bem feito mesmo, e sendo que eles lá abordam em várias partes do mundo. Vamos explorar os lugares mais assombrados de Portugal, onde o passado sombrio ainda ecoa através de relatos arrepiantes. Aparições fantasmagóricas, sussurros no silêncio da noite e mistérios que permanecem sem explicação. Dizem que em certos lugares, a barreira entre este mundo e o além é quase inexistente. E é exatamente nesses cenários macabros que iremos mergulhar. Prepare-se para conhecer os segredos mais sombrios de Portugal. Palácio Beal Séjour. O Palácio Beal Séjour, localizado no coração de Lisboa, guarda em suas paredes não apenas a elegância de um passado imperial, mas também mistérios que até hoje intrigam aqueles que se atrevem a explorar seus corredores. Antigamente residência do enigmático Barão da Glória, o palácio foi o cenário de um estilo de vida requintado, mas também de intrigas e segredos que parecem ter permanecido entre os muros de sua construção. No entanto, à medida que o tempo passou, o palácio foi abandonado por seus antigos moradores e passou a abrigar o Gabinete de Estudos Olisiponenses. Desde então, estranhos acontecimentos começaram a ser registrados por funcionários e visitantes. Relatos de empregados que trabalham no edifício falam de uma presença inexplicável que ainda parece rondar o palácio. Livros e documentos, cuidadosamente organizados, aparecem misteriosamente fora de lugar, como se o Barão da Glória ainda estivesse ali, mexendo em seus arquivos e rearrumando o que foi deixado para trás. A sensação de ser observado é constante, e muitos descrevem uma atmosfera tensa, como se os próprios objetos, incluindo os móveis e os quadros nas paredes, estivessem de alguma forma ligados à presença do barão. Há quem diga que ele é visto de relance, uma sombra no canto do olho, ou ouvida, em suaves murmúrios, conversando consigo mesmo, como se ainda estivesse imerso em suas memórias. Os relatos sobre barulhos estranhos são igualmente perturbadores. À noite, o silêncio do palácio é interrompido por passos leves e arrastados, como se alguém caminhasse pelos corredores com pressa, mas sem pressa alguma de ser visto. O som de portas batendo também é frequente, mesmo quando ninguém está perto delas. O mais estranho é o murmúrio de uma risada baixa e abafada, como se o barão ainda estivesse aprontando alguma travessura ou, talvez, rindo de algo que jamais foi dito. E assim, o Palácio Beal Séjour continua a ser um mistério, com seus ecos do passado e sua presença sobrenatural, convidando os curiosos a se aproximarem e se perderem em suas histórias de terror e assombração. Sanatório de Montalto. O Sanatório de Montalto, também conhecido como Sanatório de Valongo, é um dos lugares mais assombrados de Portugal, e sua história é marcada pela tragédia, negligência e mistério. Erguido na década de 1950, o sanatório foi projetado para abrigar e tratar pacientes com tuberculose, uma doença devastadora que ceifava muitas vidas na época. No entanto, o que deveria ser um local de cura se transformou em um verdadeiro pesadelo. A superlotação era um problema constante, com até 350 pacientes internados ao mesmo tempo, embora a capacidade do edifício fosse de apenas 50 camas. Os relatos de condições precárias, falta de cuidados médicos adequados e negligência pelos profissionais de saúde tornaram-se frequentes, criando um ambiente sombrio e desesperador para aqueles que ali estavam. O sofrimento dos pacientes foi intensificado pela escassez de recursos e pela pressão do grande número de doentes. Muitos faleceram em condições terríveis, vítimas da tuberculose e das péssimas condições em que eram mantidos. As histórias de abuso e maus-tratos correram soltas, e eventualmente, as denúncias de negligência fizeram com que o sanatório fosse fechado em 1975. Após o fechamento, o local foi abandonado, sendo rapidamente pichado e vandalizado. Durante o dia, as ruínas serviram para atividades recreativas, como paintball, mas a noite trazia consigo uma atmosfera completamente diferente. O que muitos não sabiam era que o sanatório estava longe de ser vazio. Quem se aventura nas ruínas do sanatório de Montalto à noite, afirma que o lugar ainda é habitado por espíritos atormentados dos doentes que ali pereceram. Os gritos e gemidos daqueles que sofreram com a doença e com os abusos parecem ecoar pelas paredes desmoronadas,
e há relatos de aparições fantasmagóricas que rondam os corredores e os quartos abandonados. Além disso, o local é ligado a histórias sinistras de rituais satânicos que teriam ocorrido nas suas sombras, tornando ainda mais assustadora sua reputação. O sanatório de Montalto não é apenas um marco da história da tuberculose em Portugal, mas também um lugar onde o sobrenatural e o mistério permanecem vivos, desafiando qualquer explicação lógica e atraindo aqueles que buscam enfrentar o desconhecido. Palácio de Valenças. O Palácio de Valenças, situado na encantadora e mística cidade de Sintra, é mais um dos locais que combina a beleza arquitetônica com o passado de mistério e assombração. Antiga residência do Conde de Valenças, a imponente construção foi marcada por histórias de luxo e poder, mas também pelo sofrimento e tragédia. O que muitos não sabem é que, por trás das suas paredes elegantes e de seu charme histórico, o palácio carrega uma lenda de amor não correspondido e morte precoce que até hoje assombra seus corredores. A história que dá origem à assombração está ligada a uma jovem serviçal chamada Palmira. Apaixonada perdidamente pelo Conde de Valenças, Palmira vivia na esperança de que seu amor fosse correspondido, mas o que ela não sabia era que seus sentimentos não seriam correspondidos da mesma forma. Consumida pela dor e desesperança, a jovem serviçal tomou a trágica decisão de acabar com sua própria vida, lançando-se das altas janelas do palácio, deixando para trás um coração partido e uma história de amor não vivida. Depois desse momento dizem que seu espírito ainda perambula pelos corredores do Palácio de Valenças, buscando a paz que nunca encontrou em vida. Os relatos sobre a presença de Palmira no palácio são muitos. Visitantes e moradores locais afirmam ouvir passos suaves e o som de roupas arrastando pelo chão nos momentos mais silenciosos. Há também quem jure ter visto uma figura feminina, com aparência de serviçal, vagando pelas escadas e pelos salões do palácio, como se ainda estivesse em busca de algo ou alguém. Os mais corajosos que se aventuraram a passar a noite no palácio falam de uma sensação de frio repentino e de uma presença inquietante que parece os acompanhar durante todo o tempo. O Palácio de Valenças, com sua história de amor, dor e tragédia, continua a ser um dos lugares mais assombrados de Sintra, onde o espírito de Palmira parece nunca ter encontrado descanso. Antes de continuarmos, certifique-se de que você está inscrito no canal Rastro Sombrio e com o sininho ativado. Então vamos continuar. Pátio do Carrasco. O Pátio do Carrasco, localizado em Lisboa, guarda uma das histórias mais sombrias da cidade, marcada por lamentos e uma presença inquietante que persiste até hoje. O nome do local está diretamente ligado a Luís Alves, o último carrasco de Portugal, que, entre as décadas de 1860 e 1870, foi o responsável por executar a pena de morte no país. Conhecido como o Negro, Alves foi uma figura que, embora necessária na sociedade da época, carregava consigo o peso de inúmeras vidas ceifadas. Ao que tudo indica, esse pátio foi seu lar temporário, e desde então, os relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a se espalhar. A lenda do Pátio do Carrasco está repleta de mistério. Disse que havia um túnel subterrâneo, que ligava o pátio à cadeia do Limoeiro, situada bem ao lado. Este túnel teria sido usado por Luís Alves para se deslocar rapidamente entre sua residência e a prisão, onde ele executava suas funções. No entanto, a história não para por aí. Após sua morte em 1873, a atmosfera do lugar começou a carregar um peso inexplicável, como se o espírito atormentado do carrasco ainda estivesse preso a essas paredes. Relatos de moradores e visitantes falam de sons estranhos, como gritos abafados que emanam do solo, muitos dos quais são descritos como sendo os próprios lamentos de Luís, atormentado pelos muitos assassinatos que foi obrigado a cometer. Com o passar dos anos, o Pátio do Carrasco foi ficando em ruínas, mas sua fama de assombrado não diminuiu. Pelo contrário, aumentou com o tempo. Aqueles que passam por ali, especialmente durante a noite, afirmam sentir uma sensação de desconforto e a impressão de estarem sendo observados. Acredite ou não, muitos dizem que em algumas noites, ainda é possível ouvir os gritos de Luís Alves, ecoando pelo pátio, como um lembrete sombrio de sua tarefa macabra. Assim, o Pátio do Carrasco permanece, como um lugar marcado pela tragédia e pela dor, um monumento silencioso aos pecados do passado, e uma história que continua a aterrorizar aqueles que ousam se aproximar. Palacete de Marques Gomes. O Palacete de Marques Gomes, localizado na margem do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, é um local que atrai curiosos e amantes do mistério, mas que também desperta um medo profundo.
A mansão, que antes refletia a grandeza e o luxo de uma vida aristocrática, hoje se encontra abandonada, mas com uma aura de mistério que parece se intensificar a cada história contada por aqueles que se aproximam de suas paredes. A edificação, com sua arquitetura imponente e um cenário bucólico à beira do rio, esconde algo mais, algo que vai além da decadência do tempo e da natureza. De acordo com aqueles que se aventuraram a entrar no interior do palacete, o que parecia ser uma simples exploração se transformou em uma experiência sobrenatural. Há relatos de vozes estranhas, metálicas e abruptas, que ecoam pelo ar, como se estivessem sendo ditas por uma presença invisível. A mais conhecida dessas vozes é um grito que, em tom firme e ameaçador, ordena: "Saiam já daqui, vão embora." Os que ouviram a voz garantem que foi uma sensação de gelo no sangue, uma sensação de que estavam sendo observados, e pior ainda, de que algo queria afastá-los de uma forma implacável. Não eram apenas sussurros ou sons distantes, mas algo intenso e profundamente perturbador. Os boatos sobre o palacete de Marques Gomes se espalharam rapidamente, e o que antes era uma mansão majestosa se transformou em um símbolo de terror na região. Muitos dizem que a presença de almas perdidas ainda ronda o local, e que esses espíritos tentam comunicar algo a quem ousa adentrar o palacete. Ao longo dos anos, o medo foi suficiente para que ninguém se aventurasse a investigar mais profundamente os mistérios que a mansão esconde. As histórias se perpetuam, fazendo com que o palacete de Marques Gomes continue a ser um lugar interditado, um local que desafia a razão e que para muitos, prova que as almas de outro mundo ainda habitam a Terra, esperando para contar suas histórias. Faculdade de Belas Artes. A Faculdade de Belas Artes, em Lisboa, localizada no histórico Convento de São Francisco, no Chiado, é um lugar repleto de histórias de arte, mas também de mistérios sobrenaturais. O edifício, com sua arquitetura austera e escura, exala uma atmosfera enigmática, especialmente quando a noite cai. Originalmente um convento, o local foi testemunha de séculos de histórias religiosas e conventuais, mas hoje, como escola de artes, é conhecido por ser um ponto de encontro entre a arte e o sobrenatural. No entanto, algo na atmosfera do lugar parece ter ficado para trás, algo que não pode ser facilmente explicado. Antigos alunos e funcionários que frequentaram a faculdade relatam experiências perturbadoras que não podem ser ignoradas. Vultos misteriosos são vistos deslizando pelos corredores, figuras escuras que desaparecem antes que alguém possa compreender o que está acontecendo. Elevadores que funcionam sozinhos, subindo e descendo sem ninguém dentro, e portas que se abrem e fecham com uma força inexplicável, são alguns dos fenômenos que têm deixado muitos assustados. As marcas no chão, que aparecem do nada e desaparecem tão rapidamente quanto surgem, também são constantes, como se uma presença invisível estivesse deixando sua marca no ambiente. O mistério aumenta ainda mais quando se considera o passado do edifício. Durante os anos em que foi um convento, a área foi palco de orações, rituais e talvez, de segredos que nunca foram revelados. O que se sabe é que as histórias de assombrações nunca pararam de crescer, alimentadas por relatos que atravessam gerações. A Faculdade de Belas Artes pode ser uma escola de criatividade e aprendizado, mas suas paredes guardam segredos sombrios e uma presença inquietante, que parece se manifestar sempre que alguém se atreve a explorar mais a fundo seus corredores. Palácio Biester. O Palácio Biester, localizado na deslumbrante Serra de Sintra, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes da região. Situado na Estrada da Pena, sua arquitetura neogótica, com formas imponentes e sombrias, lembra os cenários típicos de filmes de bruxarias e feitiçarias. Por essa razão, o local é carinhosamente conhecido como a Casa das Bruxas, um nome que não apenas faz alusão à sua estética, mas também aos rumores que cercam o edifício. Construído no século XIX, o palácio já foi palco de mistérios e acontecimentos enigmáticos, sendo até mesmo utilizado como cenário para o thriller A Nona Porta, dirigido por Roman Polanski. No entanto, a verdadeira história por trás do Palácio Biester vai muito além da ficção. Lendas antigas falam de uma sociedade secreta que teria se reunido nas sombrias dependências do palácio. Os membros dessa sociedade, supostamente envoltos em rituais ocultos e práticas misteriosas, deixaram para trás vestígios de sua presença, que alimentaram a fama do palácio como um lugar de mistério e esoterismo. Um dos relatos mais assustadores envolve a suposta existência de um livro guardado na cave do edifício, um livro que teria sido escrito pelo próprio diabo,
contendo feitiços e maldições capazes de abalar os mais rígidos corações. Este livro, se realmente existiu, teria sido um poderoso artefato de magia negra, capaz de invocar forças sobrenaturais que ainda rondariam o palácio. O que é incontestável, entretanto, são os relatos perturbadores daqueles que se aventuraram a explorar o Palácio Biester. Há quem diga que, ao atravessar os corredores sombrios do local, é possível sentir uma presença estranha e ameaçadora. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias, vestindo roupas antigas, caminhando pelos salões, enquanto outros relatam ouvir vozes sussurrantes e risos diabólicos que parecem ecoar pelas paredes. Não é de se admirar que o Palácio Biester seja considerado um dos locais mais assombrados de Sintra, um ponto onde o passado sombrio, as lendas de sociedades secretas e a arquitetura fascinante se unem para criar uma aura de mistério que perdura até os dias de hoje. Castelo de Almourol. O Castelo de Almourol, situado em uma pequena ilha no Rio Tejo, em Santarém, é um dos marcos históricos mais imponentes de Portugal. Com sua arquitetura medieval, torres que tocam o céu e uma paisagem que parece saída de um conto de fadas, o castelo é, sem dúvida, um lugar de beleza única. No entanto, por trás de sua magnificência, esconde-se uma história que carrega um mistério sombrio e uma lenda de amor não correspondido que tem aterrorizado visitantes e moradores da região por séculos. Disse que o castelo é habitado por um fantasma, o de uma princesa apaixonada, cujos passos ecoam pelos corredores e que vaga eternamente em busca de um amor que nunca teve. A história começa em um tempo distante, quando o castelo era um próspero refúgio para nobres e guerreiros. A princesa, filha de um poderoso nobre, vivia ali em reclusão, longe das distrações do mundo exterior. Em algum momento de sua juventude, ela se apaixonou perdidamente por um cavaleiro, um homem de alta estatura e bravura, mas com um destino cruel. O cavaleiro, no entanto, jamais a amou da mesma maneira e por causa de sua lealdade ao rei, ele foi enviado para lutar em terras distantes. Ao retornar, o cavaleiro havia se casado com outra, deixando a princesa devastada e com o coração partido. Ela, incapaz de suportar a dor, passou a vaguear pelos corredores vazios do castelo, esperando um amor que jamais viria. Com o tempo, a princesa tornou-se uma sombra de sua antiga beleza. Seu espírito, inquieto e atormentado pela dor do abandono, nunca conseguiu encontrar paz. A lenda afirma que seu espírito ainda vaga pelas torres do castelo de Almourol, especialmente nas noites mais escuras, quando a névoa se mistura com o rio e a lua ilumina o castelo de maneira fantasmagórica. Aqueles que visitam o local à noite relatam ter visto uma figura etérea, com vestes brancas, caminhando lentamente pelas muralhas, como se buscasse desesperadamente pelo cavaleiro perdido. Seus lamentos são ouvidos nas correntes de vento que passam por entre as pedras, e muitos afirmam que ao olhar nas águas do rio, conseguem ver um reflexo de sua imagem. A princesa, aprisionada pela dor de um amor não correspondido, parece condenada a vagar eternamente pelo castelo, e até hoje seu espírito continua a assustar aqueles que se atrevem a adentrar seus muros. Convento de Mafra. O Convento de Mafra, um dos maiores e mais grandiosos edifícios históricos de Portugal, esconde não apenas sua imensa beleza arquitetônica, mas também segredos sombrios que o transformam em um dos locais mais misteriosos e assombrados do país. Construído no século XVIII, sob as ordens do rei Dom João V, o convento foi erguido para abrigar uma ordem religiosa e servir como símbolo de poder e riqueza. No entanto, poucos sabem que, por trás das suas imponentes fachadas e ricos detalhes artísticos, o convento carrega consigo tragédias e histórias macabras que continuam a assombrar quem ousa explorá-lo. É um lugar de grande reverência, mas também de um passado marcado por dor e sofrimento. O que muitos não esperam ao visitar o convento de Mafra são as estranhas e misteriosas aparições que, segundo relatos, assombram seus corredores e salas. Entre os rumores mais assustadores, estão os sons inexplicáveis de passos e sussurros que ecoam pelas grandes paredes de pedra. Alguns moradores e visitantes afirmam ter visto figuras fantasmagóricas dos antigos obreiros e trabalhadores que morreram durante a construção do convento. Esses homens, que enfrentaram condições implacáveis, lutando contra a doença e a morte em meio ao trabalho árduo, parecem não ter encontrado descanso nem na morte. Seus espíritos, dizem, continuam a perambular pelas passagens escuras, atormentados pela memória das vidas perdidas no processo de construção. Mas o mistério não para por aí. Nos calabouços do convento, onde a escuridão e o silêncio reinam, há relatos ainda mais perturbadores.
Muitos falam de criaturas estranhas, que vagam pelas catacumbas, ratazanas mutantes, que crescem de maneira desproporcional, alimentando-se da podridão e da miséria que ao longo dos séculos se acumulou no subterrâneo. Estas criaturas grotescas não são apenas uma parte da história do convento, mas também uma representação do mal e do sofrimento que ali perdura. Quem se aventura nos andares mais baixos e escuros do convento de Mafra pode sentir a presença densa dessas entidades, como se o próprio lugar estivesse impregnado de uma energia negativa, alimentada pelo passado trágico de suas construções e daquelas almas que nele ficaram aprisionadas. Hotel Palácio de Setiais. O Hotel Palácio de Setiais, em Sintra, é um local de beleza estonteante e história rica, mas, como muitos outros lugares antigos e grandiosos, carrega consigo uma lenda sombria que atravessa gerações. O palácio, que foi construído no século XVIII, foi inicialmente residência de nobres e, mais tarde, transformado em hotel de luxo. Com seus jardins exuberantes e vistas deslumbrantes, é o destino perfeito para aqueles que buscam um toque de elegância e tranquilidade. Porém, por trás de sua arquitetura magnífica e atmosfera serena, esconde-se uma história que envolve um hóspede que nunca conseguiu realmente partir, e cuja presença ainda assombra os corredores do hotel. A história começa com um homem que, por motivos desconhecidos, escolheu o quarto número 18 para passar a noite no Palácio de Setiais. Dizem que esse hóspede, que nunca foi identificado, teve uma morte repentina e misteriosa no próprio quarto. A partir de então, começaram a surgir os primeiros relatos de atividades sobrenaturais associadas a esse número específico. Os funcionários e alguns hóspedes mais sensíveis afirmam ter ouvido passos ecoando pelos corredores desertos e sentirem uma presença estranha ao passar por esse quarto, como se o espírito do homem que ali morreu ainda estivesse preso a esse lugar. A sensação de um olhar invisível, observando cada movimento, é uma constante entre aqueles que se atrevem a se aproximar. Para os mais corajosos, o quarto número 18 virou um campo de investigação. Gravações feitas durante a noite, quando o hotel está em silêncio, revelaram algo que nenhuma câmera pôde registrar. Embora as imagens mostrem apenas o vazio, os sons gravados são indiscutivelmente perturbadores. Vozes baixas e indistintas podem ser ouvidas ao fundo, e, em algumas gravações, é possível distinguir um homem falando, embora ninguém na sala tenha ouvido ou visto nada. Estes fenômenos, misteriosos e inquietantes, alimentam a lenda do Palácio de Setiais, tornando o quarto 18 um dos locais mais evitados pelos visitantes, mas também um dos mais procurados por aqueles que buscam uma experiência paranormal verdadeiramente assustadora. Portugal é um país repleto de histórias, lendas e mistérios que desafiam a lógica e despertam o medo.